Olá, hoje eu estou aqui para contar para você que depois de todos esses anos de muito estudo, de muita dedicação, muita leitura, muito trabalho, eu quero mostrar para vocês que neste livro abençoado, na Bíblia, na Palavra de Deus, tem exatamente como você tem que montar o seu prato, a proporção, a sequência e com alimentos e ingredientes que vão fazer absolutamente toda a diferença diante dessas doenças da modernidade, né, que são as doenças não transmissíveis, tão inflamatórias, que estão assolando a nossa sociedade. Vem conhecer a dieta da Bíblia. Você sabe que eu sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, mas isso além de ser minha segunda carreira, foi algo assim muito especial que surgiu na minha vida e que me levou para esse lado da ciência, algo que desde muito pequena eu queria estudar. Mas enfim, né, por uma série de situações eu acabei me envolvendo somente numa segunda etapa da minha vida com a ciência. E o que é muito interessante é observar que tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, para nós que acreditamos em um ser maior, em Deus, que pôs a mão e arquitetou tudo isso que temos e que somos, sabe aquele manual de instruções que nós recebemos? A Bíblia, a Palavra de Deus? Gente, está tudo aqui. É impressionante. E hoje eu quero trabalhar com vocês o como já estava aqui no Antigo Testamento, no primeiro livro, lá em Gênesis, como que nós deveríamos nos alimentar. Olha só que interessante. Logo no comecinho, na criação, é logo no terceiro dia que Deus coloca o que principalmente nós, seres humanos, devemos comer. 80% do nosso prato, ele deveria estar assim, composto por legumes, verduras e frutas. Onde que está isso? Aqui. Terceiro dia. E Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas. Gente, a primeira coisa que nós temos na natureza, feita aqui, de acordo com a palavra de Deus, legumes, verduras e frutas. E aí fica a tal pergunta: como que está este ou estes alimentos no seu prato no dia a dia? Porque se você fizer um recordatório alimentar, o que eu mais vejo no consultório? Café da manhã, aquela mesmice. Lanche, quando tem, sempre, mas sempre alguma coisa com glúten ou laticínios. O almoço, de fato, é algo que contempla um pouco melhor. Só que tem pessoas que acham que aquela guarnição do bife, quando você está almoçando fora, que é uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate, que aquilo já é salada. Não, gente. Nós temos que realmente colocar um prato assim caprichado, volumoso de salada. Metade folhas e a outra metade você coloca os outros legumes que você gosta, preferencialmente crus. Então, começando aqui pela nossa leitura bíblica dos alimentos, tá aqui como a gente deveria começar a se alimentar. E você já reparou por que tem tanto verde na natureza? Você vai dar uma olhadinha nessa imagem agora. Você está vendo uma molécula que é do nosso sangue, a hemoglobina, que é vermelhinha e tal, e uma verdinha, que é a clorofila, que eu brinco e digo que é o sangue da planta. Na verdade, por que a célula do nosso sangue é vermelha? Porque ela tem um ferro no centro que é para transportar o oxigênio. E o que acontece na clorofila? Qual é o centro dela? Magnésio. O magnésio que nós consideramos o maestro dos minerais. Gente, não tem uma rota metabólica que não tenha magnésio nessa história. Simplesmente assim.
tudo no seu corpo precisa de magnésio. Então, o centro da clorofila é o magnésio, e está aqui a grande dica do porquê você tem que verdadeiramente incentivar as pessoas da família a colocar à mesa mais alimentos verdes, principalmente folhas verdes escuras. Então, nós começamos aqui vendo que Deus colocou legumes, verduras e frutas. No quarto dia, ele não fez nada de alimento. Mas e no quinto? Qual foi a primeira proteína de origem animal que ele colocou para nós? Os peixes. Aí vem a clássica pergunta: quantas vezes você coloca durante a semana peixe no seu prato? Ó, durante a semana são 7 dias. 7 dias para almoçar e 7 dias para jantar, não para lanchar, hein? Tem que ser almoço e jantar, não lanchar. Então, durante nessas 14 possibilidades de refeição, a proteína peixe, em quantas delas você coloca? Antigamente, antes da pandemia, eu recebia a resposta de uma vez na sexta-feira, porque lá no quilo do lado do restaurante onde eu almoço, na minha empresa, tem sexta-feiras, às sextas-feiras nós temos peixe. Bom, e aqui fica a pergunta, e agora? Que muita gente está em home office, como será que está o consumo dos nossos pescados? Um país que nem o nosso, que tem uma costa imensa. Gente, ninguém come peixe como deveria. Nós comemos muito pouco peixe. E você que talvez tenha gostado bastante daquela aula de inflamação, que eu mostrei que toda inflamação ela tem que terminar bem resolvida, para que tudo dê certo. Para resolver bem a inflamação, quem era o carinha que vinha aqui e dava conta do recado? O ômega 3, que é justamente a boa gordura, que é a maioria de origem dos peixes. E a gente comendo tão pouco peixe. E olha, não é para dizer, não, peixe é caro. Sardinha é um peixe barato, popular, você tem fácil, não é criada em cativeiro, tá? E é uma das maiores fontes que nós temos de ômega 3. Além do ômega 3, ela tem uma coisa que muito pouca gente conhece, chamada coenzima Q10. O que vem a ser? É uma vitamina maravilhosa dentro da nossa célula. Deixa eu explicar isso. Então, explicar isso primeiro para você entender melhor. Toda célula é como se fosse uma cidade. E você tem uma série de organelas que nós chamamos. E uma delas é simplesmente chamada de mitocôndria, que vamos chamar assim que fosse o departamento de energia da célula. Essa mitocôndria, para ela funcionar bem, ela precisa dessa coenzima Q10, que tem aonde? Na sardinha. Lembre, oxigênio é vida. E eu preciso de oxigênio dentro das minhas células para fazer tudo funcionar. Você imagina quando acaba a luz, que desastre, né? A cidade, então, fica um horror. Então, é justamente a importância da energia, a importância do oxigênio. Recapitulando, tá? Terceiro dia, legumes, verduras e frutas. Agora, no quinto dia, qual foi a primeira proteína? Peixes. E a seguir, as aves. Então, aves, lógico que a gente imediatamente associa aos ovos. Então, uma outra proteína importantíssima que nós deveríamos fazer uso com muito mais frequência são os ovos. Mas parece que o ovo aumenta o colesterol. Gente, é o seguinte, já está mais do que comprovado cientificamente que até o consumo de 2 ovos por dia, você não tem problema nenhum de aumentar o seu nível lipídico, os seus níveis séricos de colesterol. Colesterol é uma molécula tão importante que se você não comer, não se preocupa, o seu fígado fabrica, porque tudo que é importante para o corpo, se você não comer, ele vai fabricar. Então o colesterol é fundamental. Então, quem tem problema de níveis altos de colesterol,
não é com a alimentação apenas que vai dar conta. Você tendo hipercolesterolemia familiar, você tem que sim tomar medicação. Mas, meus queridos e minhas queridas, os ovos são assim, é o segundo alimento mais maravilhoso do planeta. Os ovos têm todos os nutrientes, só não tem vitamina C. Então, quando você comer ovos, se você não tiver enxaqueca, que é um grande problema da família citrus, que é a família da laranja, limão, da mexerica, da polcã, laranja-lima, lima da persa, esta família, ela contém uma substância chamada octopamina, que é vasodilatadora. Então, para pessoas com, digamos assim, esse histórico de dor de cabeça, cuidado. Mas você não tendo, né, você pode tranquilamente fazer uso cada vez que você comer os seus ovos. E outra coisa, nós temos várias fontes de vitamina C sem ser essa família. O pimentão. Pimentão tem muita vitamina C. Então, todos os meus livros trazem, no final, tabelas. Então, quando você colocar na vitamina C e procurar, você vai ver uma quantidade imensa de alimentos, porque Deus não foi monótono, Ele colocou uma série de alimentos com todos os nutrientes e alguns em especial, caju, a acerola. Gente, fantástico. Então, comeu ovo, vamos usar fonte de vitamina C. Lembrando, o ovo tem todos os nutrientes que você possa imaginar. Todos. Está lá no ovo. Olha que maravilha, vai sair um pintinho, uma vida dali de dentro. Então, realmente é um alimento completo. Não é que é proibido comer carne vermelha, mas nós temos que tomar mais cuidado com a quantidade e o consumo delas, tá? Por quê? Porque toda proteína de origem animal, ela vem carregada de gordura saturada. E a gordura saturada, lembra lá da minha aula de inflamação? É gatilho para disparar uma inflamação no seu organismo. Então, lembra, tudo que o meu corpo precisa, que é importante para mim, se eu não comer, ele vai produzir gordura saturada também. Eu posso não comer nada, meu corpo produz, mas não é para ficar comendo gordura saturada em demasia. Então, você sempre observe a quantidade de gordura saturada da porção, que não deve passar de 100 gramas. Olha a sua mão. Quanto que seria em torno de 100 gramas de um bife? A palma sem os dedos. O que seria um filé de frango ou um filé de peixe? A palma da mão inteira. Então, isso daí já vai dar uma ideia para você na hora de se servir. Mas, gente, é um bife, é um filé. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, é complemento do prato. O que deve realmente prevalecer são legumes, verduras e frutas. Mas voltando lá para as nossas carnes do último dia da criação, não são proibidas. Eu, inclusive, costumo dizer que Jesus não era vegetariano, porque pelo menos o cordeiro pascal, uma vez por ano, ele comia. Então, as proteínas vermelhas, não tem só a proteína bovina. Você tem suína. Gente, muita gente com preconceito com carne de porco. A própria Bíblia na época não tinha geladeira, então realmente tinha toda aquela reserva em relação a esse consumo. Mas atualmente, com toda a nossa segurança alimentar, eu tenho realmente incentivado o uso assim mais a miúde da proteína suína. Fora essa, você tem o quê? Você tem o cordeiro, você tem várias outras. Então, não fica só com carne bovina, filé, aquela coisa, né? Muda os cortes, mas não muda o animal. Então, porção, 100 gramas, tá? Os ovos são pelo menos 2 ao dia. Gente, tem que comer ovo todo dia. Mulher grávida tem que comer ovos todos os dias. Tem um estudo mostrando que mulheres que consomem 2 ovos durante a gestação não têm depressão pós-parto. Olha que bacana, porque ovo tem colina e a colina faz bem para o cérebro. No decorrer da palavra,
nós encontramos assim diversas situações assim encantadoras. Todo mundo já deve ter lido a história de Daniel e que ele quis fazer uma proposta pro empregado do rei, né, que era um eunuco, né, para o empregado do rei, e pediu para fazer uma experiência de 10 dias. Gente, essa experiência na quaresma é sensacional. Que fosse servido a ele e aos companheiros dele simplesmente legumes, verduras e frutas e água. Eles não queriam nada que viesse diferente da mesa do rei, porque o rei primeiro se servia e depois mandava para esses meninos que estavam em treinamento, que depois de um ano de muito estudo, etc e tal, ele iria escolher os seus conselheiros. E não é que a palavra disse o quê? Bom, primeiro que o eunuco ficou morrendo de medo de fazer isso, porque ele falou, meu Deus, mas se eu só passo para vocês legumes, verduras e frutas e depois vão saber que vocês estão fracos, abatidos, eu vou ser castigado. E qual não foi a surpresa? A surpresa foi que depois dos 10 dias de consumo desses alimentos, eles estavam mais bem dispostos, com melhor aparência do que os outros. E é lógico que durante todo o período que eles ficaram em, digamos assim, preparação, né, para serem apresentados ao rei, eles foram o que no final da Bíblia diz, que foram os que mais se sobressaíram, inclusive intelectualmente. Olha como comer direitinho muda tudo. Mas tem vários alimentos aqui que tem assim uma referência incrível. Eu fiquei muito surpresa quando eu olhei e vi que tinha coentro aqui na Bíblia. Gente, coentro é assim, ame ou deixe-o. Mas eu tenho uma novidade para contar. Aqui em casa não era hábito, até que a Tereza, que já está conosco há uns 20 anos, entrou na nossa vida. Era coentro em tudo. E aí o que acontecia? A gente ia comer, tem coentro, mas já estava preparado, a gente comia. Hoje nós somos apreciadores do coentro e uma novidade talvez para você. Coentro retira metal pesado do corpo. Então, quando eu recebo um paciente que está muito intoxicado, muito intoxicada, eu mando fazer tintura de coentro. Então, olha aqui o coentro. Fora o coentro, você sabe quantas outras folhas e temperos e especiarias maravilhosas a gente viu. Como eu falei, coentro, ame-o ou deixe-o. Mas, olha, vale a pena investir, porque é o seguinte, as nossas papilas gustativas, que reconhecem sabor, elas mudam a cada 7, 14 dias. Né? Então, em 14 dias, se você insiste num paladar, você acaba se acostumando e mais, você acaba até gostando. Então, vai colocando aos poucos coentro, mas não em tudo. Vai fazer aquele famoso guacamole que é feito com abacate que tem uma gordura maravilhosa, que saiu da berlinda, porque a gente viu que era uma gordura do bem, que tem um monte de propriedades antioxidantes. Vai fazer esse guacamole? Ok, põe um pouquinho de coentro. Começa a introduzir devagar e você vai ver como sua família vai agradecer. Porque dizer assim, mas como eu sei que eu estou intoxicado? Gente, todo mundo está. Não tem que não esteja morando em cidade grande como nós, entendeu? Tudo que a gente respira tem poluição. Por mais que a gente, recorra a alimentos orgânicos, tem uma hora que você vai comer fora de casa, não é orgânico. Enfim, a toda hora você está se intoxicando. Então, vale muito a pena você usar o coentro com essa finalidade também. Para coroar essa nossa aula, vamos chamar aqui, essa nossa aula bíblica alimentar, azeite de oliva. Gente, azeite é o que há de melhor. Então, primeira coisa, qual a melhor gordura para eu colocar na minha mesa, na minha frigideira, no forno, enfim, no meu organismo? Azeite de oliva. Nada de gordura de
coco, nada de gordura de porco, nada de óleos, que são esses óleos vegetais comuns, porque são ricos justamente em ômega 6. E o ômega 6 é pró-inflamatório, enquanto o ômega 3 dos peixes também, ele é anti-inflamatório. Agora, o azeite, todo mundo já ouviu falar da famosa dieta do Mediterrâneo. O que celebra e assim coroa essa dieta é o azeite de oliva. Então, vamos fazer o seguinte: azeite de oliva extra virgem, primeira prensa a frio e acidez no máximo 0,5, dali para baixo. Aí você vai me dizer assim, mas como? Eu vou esquentar azeite? O azeite não vai perder as propriedades? É óbvio que se primeiro eu faço os meus legumes no vapor e depois que eu coloco no prato, eu dou assim aquela regada com aquele azeite cru, magnífico. Agora, vou fazer uma preparação e eu iria colocar um óleo de qualquer coisa, óleo de algodão, óleo de soja, óleo de milho. Jamais. Troque por realmente azeite de oliva. Tem um estudo muito bem feito que colocou o azeite aquecido por várias horas seguidas. E o que esse estudo mostrou? O azeite tem tanta coisa boa que cada vez que estragava alguma coisa dentro daquele azeite por causa do calor, vinha uma coisa boa e consertava, vinha uma coisa boa e consertava. No final de 4 horas, ainda restavam propriedades interessantíssimas naquele azeite que sofreu aquecimento. Então, coração, queridos e queridas, não tem problema. Vamos lembrar sempre como que as pessoas que mais utilizam o alimento, que digamos assim seria lá na origem, como que eles falam. E aí eu quero remeter para os nossos irmãos portugueses. Gente, quando vão fazer o nosso famoso bacalhau, gente, bacalhau é alimento funcional, tem tudo de bom ali, gente. Não tem nada de mal. Tudo é bom nesse prato. Aliás, em Portugal, como se come bem. Eles fazem o quê? Eles não simplesmente colocam aquele azeite nadando e permeando toda aquela preparação e colocam no forno baixo. A proteína desnatura numa temperatura no máximo de 40, 45, 50 graus no máximo. Que temperatura é essa? Você mergulha o dedo e seu dedo suporta. Então, quando você fizer qualquer coisa no forno com proteína, você não precisa colocar uma temperatura de 180 graus. Peixes, eu vou depois um dia dar uma receita aqui que vocês vão adorar e vou mostrar na frigideira e a gente abaixa bem no menor possível, ainda põe um difusor para espalhar bastante aquela chama, põe na frigideira o quê? Uns filés desses peixes bárbaros altos, que pode ser também o bacalhau, não tem problema, transborda e a temperatura é você colocar o dedo. Então, quando tiver bem baixinho, 45 graus, chegou na temperatura que deve, você tampa e deixa por uns 20 minutos. Então, você vê que não precisa de uma cocção altíssima, nem por muito tempo. Falamos do alimento do corpo, agora tem hoje um alimento que nós consideramos alimento. Eu falo que é alimento, mas na verdade não chega a ser um alimento para você comer, mas hoje é considerado o primeiro nutriente: sono, descanso. E dá uma olhadinha aqui, né? 6º dia, Deus terminou de fazer tudo o que ele fez. E no 7º, ele descansou. Gente, o descanso, ele é mais do que necessário, ele é sagrado. Tanto que no Antigo Testamento tinha um dia que ninguém trabalhava, nem os animais. Eram poupados todos, porque todo mundo precisa de descanso. Agora, gente, dormir é hoje considerado o primeiro nutriente. Você que é mulher, que de repente tem aquela fibromialgia, aquela coisa horrorosa, pois bem, primeira pergunta, como é seu sono?
você vai estar respondendo, eu não durmo. Aí fica, bom, eu não sei se eu não durmo porque eu tenho dor, ou se eu tenho dor porque eu não durmo. Você tem dor porque não dorme. Então, dormir é hoje o primeiro ingrediente. Se meu paciente pergunta, eu tenho que escolher, ou eu como ou eu durmo, eu vou dizer durma. Mas tem que dormir à noite. Antigamente, você vivia de dia, quando tinha luz, e dormia à noite. Esse é o famoso ciclo circadiano, circa de um dia, no ciclo dia claro e noite escura. Então, nós temos que também respeitar isso, dormir à noite, no escuro, que é quando você vai formar um nutriente maravilhoso, que na verdade é um hormônio, chamado melatonina. Tem para vender, você pode tomar, mas eu sempre digo, né, aquilo que a gente forma no nosso corpo sempre é melhor, porque foi Deus que programou. Então, a melatonina é o nosso maior antioxidante.